começar agradecendo a presença de todos que estão aqui hoje. Essa é mais uma atividade que a gente está promovendo, né, uma cooperação entre a Resistência Nacional, do Partido Socialismo e Liberdade, e que a gente está chamando de Casa Rosa Luxemburgo, que agora até a cor começou a combinar com o nome, né? Já estou preparada para isso, né? E hoje a gente vai ouvir o autor desse livro aqui, né? O Capital na Estufa, para a crítica da economia da mudança climática, né? Que é o Eduardo Sabarreto, professor aqui da Faculdade de Economia da UF, né? E participante do NIEP, o Núcleo Interdisciplinar de Estudos e Pesquisas sobre Marx e Marxismo, que patrocina essa coleção, né? Esse é um dos livros da coleção. Nós vamos ter a oportunidade também de receber na próxima quinta-feira, no dia 26, né, o Flávio Miranda, que vai falar do livro dele, que também faz parte da coleção, sobre desenvolvimento desigual em Marx, né? E a dinâmica que a gente tem adotado aqui é muito simples. A gente convida o autor para fazer uma breve apresentação do livro. O Eduardo vai negociar o tempo aí, mas é isso, em torno de uma meia hora. Depois a gente vai abrir para as pessoas participarem, perguntarem, né? Queria agradecer ao Eduardo por estar participando com a gente aqui hoje. E lembrando que é uma data propícia, né, para a gente estar fazendo a discussão sobre o trabalho do Eduardo, porque nós amanhã, né, mundialmente, estaremos dando início a uma semana de lutas com aquilo que ficou conhecido como greve mundial climática, né, ou contra a catástrofe climática, né, e que aqui no Brasil tem atos também marcados pelas capitais, né. No Rio de Janeiro vai ter um ato na Praça 15 a partir das 4 da tarde, uma concentração na Praça 15 e depois provavelmente uma passeata. Então, passar a palavra para o Eduardo e em seguida a gente abre para a discussão. Obrigado, Marcelo. Aliás, eu que tenho que agradecer, não só você, a Resistência, a Consequência, aos amigos do NIEP. Eu quero dizer que eu me sinto realmente muito prestigiado de ter sido convidado para esse espaço, especialmente porque vocês sabem que eu sou aquele convidado meio inconveniente, que traz má notícia e tal, e ainda assim, ao que parece, há o interesse de ouvir as coisas que eu tenho para discutir. Eu já tinha meio combinado com o Marcelo, eu vou falar um pouco sobre o livro, mas eu vou falar também sobre desdobramentos mais recentes da temática climática. O livro, na verdade, como a gente estava conversando aqui antes, é um exercício longo para demonstrar uma ideia simples, que é o da inviabilidade ecológica do capitalismo. Então, para fazer isso, o livro está dividido em duas partes. Uma primeira parte, o que eu procuro fazer é mapear a discussão geral conservadora a respeito dos diagnósticos sobre mudança climática, a respeito da política climática internacional, para então, na segunda parte, mobilizar o aparato teórico desenvolvido pelo Marx, especialmente pelo Marx, para demonstrar fundamentalmente três coisas. Primeiro, que, e talvez a coisa mais trivial de todas, que o capitalismo tem uma natureza necessariamente expansiva. Em segundo lugar, que a tecnologia inserida nessa dinâmica, ela não tem qualquer potencial poupador, tal como é alegado normalmente no ideário conservador. Ao contrário, ela tem uma função aceleradora dos impactos materiais do capitalismo no mundo. Então,
juntando esses dois momentos do argumento, é possível demonstrar que não só há uma natureza necessariamente expansiva nessa sociedade, mas essa expansão necessariamente vem acompanhada de expansão também material, tanto do ponto de vista da demanda material sobre o planeta, quanto do ponto de vista dos resíduos gerados e da carga poluente dessas atividades. E aí, por último, para fechar o argumento do livro, eu trato do consumo, basicamente procurando mostrar como que o consumo tem que ser também, assim como a produção, necessariamente expansivo em termos de escala, em termos de escopo e em termos de velocidade. Então, não há, a rigor, esse momento do argumento tem como objetivo desarticular aquela série de ideias que advogam saídas individuais, de moderação do consumo, enfim. Então a ideia aí é mostrar que o consumo também é necessariamente expansivo em todos esses aspectos. E aí, como para surpresa de ninguém, a conclusão é que qualquer noção de sustentabilidade ecológica de longo prazo implica necessariamente a superação dessa sociedade, exige a superação dessa sociedade, na verdade. E essa é uma conclusão que também, para surpresa de ninguém, para a qual os marxistas convergem com certa facilidade. Mas é nesse ponto que começa a haver um certo terreno de divergência, porque a maior parte dos marxistas com que eu tenho contato em termos de leitura, os ecossocialistas especialmente, vão projetar essa inevitável superação para uma espécie de longo prazo, médio e longo prazo. Porque as condições para essa ruptura com o capitalismo não estão ainda postas, não estariam ainda postas, e enquanto elas não se põem, não se apresentam, a gente tocaria a ordem do dia, né, fazendo o que é possível, procurando ganhar tempo. Fundamentalmente essa é essa ideia. Buscar os avanços possíveis no curto prazo, de modo a procurar ganhar tempo até que se reúnam as condições necessárias, suficientes para efetivamente superar essa sociedade. E é contra essa noção de um suposto longo prazo, contra essa noção de uma suposta possibilidade de obter avanços no curto prazo, que eu tenho escrito, que eu tenho pensado e que eu tenho argumentado. Essa é a segunda parte da apresentação. É a parte que eu pretendo gastar o maior tempo para fazer da maneira tão cuidadosa quanto eu puder. Para isso, eu vou dividir essa segunda parte em outras duas. Percebam, se a ideia aqui é questionar a ideia de obter avanços que ganhem tempo, eu posso dividir a argumentação entre discutir o que vem a ser avanço e discutir se ainda há tempo. E se há tempo, quanto tempo ainda há até que as transformações climáticas se imponham efetivamente. Então, partindo em primeiro lugar para a questão do avanço, logo de saída, que eu pretendo sustentar é que a ideia de avanço pode ser muito objetivamente delineada. Avanço não é um termo a ser usado frouxamente, subjetivamente, com pouco rigor. Se o tema em pauta, se a questão em pauta é a questão climática, avanço pode ser muito bem delineado. Esse é o ponto. Como delinear? Bom, pensando como algumas variáveis-chave do nosso entendimento a respeito das mudanças climáticas se relacionam entre si. E aí essas variáveis-chave, eu diria, são emissões anuais, a
capacidade do planeta de absorver essas emissões também anualmente e como aquelas emissões não absorvidas se concentram na atmosfera. É essa concentração a rigor que é a nossa variável de interesse. É essa mudança da química atmosférica que provoca as mudanças climáticas. Então vamos lá, anualmente nós emitimos emissões antropogênicas, não estou falando de emissões naturais, emissões cuja origem é a atividade humana. Nós emitimos cerca de 50 gigatoneladas todo ano de gases de efeito estufa, né? CO2 equivalente, dióxido de carbono equivalente, 50 gigatoneladas. Os sistemas não atmosféricos, ou seja, sistemas oceânicos, sistemas terrestres, absorvem cerca de 4,4 gigatoneladas de dióxido de carbono equivalente, pouco menos de 10% daquelas 50. Tudo que não é absorvido por sistemas oceânicos e terrestres vai para a atmosfera e vira concentração. A cada 8 gigatoneladas não absorvidos por esses sistemas, aumenta em uma parte por milhão a concentração de gases de efeito estufa na atmosfera. Qual que é a importância de trazer essas grandezas? É importante para a gente ter clareza de que não há avanço, ou não se pode falar em avanço na questão climática, enquanto essas emissões se situarem acima daquele patamar mínimo que os sistemas não atmosféricos são capazes de absorver. Porque enquanto as emissões estiverem acima desse patamar mínimo, a concentração está aumentando, o nosso impacto no sistema climático do planeta está aumentando. Então não adianta, por exemplo, um país, ou uma região, ou um continente, ou um grande conjunto de países obterem reduções significativas das emissões, se na soma global essas emissões não diminuírem, ou diminuírem, porém ainda se situarem acima daquele patamar que o planeta consegue absorver nos oceanos e nas florestas, fundamentalmente. E só por falar que é em floresta e oceano, a gente já tem que ter presente o fato de que essa capacidade de absorver sequer é fixa, é dada, ela pode diminuir. E é possível demonstrar que ela vem diminuindo, não só por o que acontece em termos de desmatamento, mas pelo que vem acontecendo também nos oceanos. Isso depois, se tiver tempo, eu posso entrar um pouco mais de detalhe. Mas então isso dá para a gente os limites mínimos do que pode ser considerado avanço. Para aprofundar um pouco mais essa discussão a respeito do avanço, a gente pode olhar para os grandes casos de sucesso em termos de mitigação que nós temos de exemplo, de experiência. E os dois principais casos de sucesso são a Inglaterra e a França. Esses dois países realizaram reestruturações dramáticas das suas matrizes energéticas, que é um dos pontos fundamentais que é defendido aí na política climática e energética global. A Inglaterra se transitou de uma matriz baseada no carvão para uma matriz baseada no gás natural, e a França transitou para uma matriz quase integralmente baseada na energia nuclear, que emite virtualmente zero. Então, mais... Já estão chorando, eu nem acabei de falar. Fala de sofrimento, a gente faz acústica. Então, quando você fala sobre sofrimento, a gente faz sonoplastia. Mais de 90% da matriz elétrica da França é baseada na fonte nuclear. E mais de 80% da matriz energética, né, em que está incluído o transporte, enfim, todas as coisas que consomem fundamentalmente combustíveis fósseis. Muito bem, dadas essas transições, o que esses países conseguiram fazer em termos de redução das emissões? A Inglaterra conseguiu reduzir as emissões anuais em 1% ao ano, entre 90 e 2000.
e a França conseguiu reduzir as emissões anuais em 0,6% ao ano entre 75 e 2002. Esse é o ano é cumulativo? É, cumulativo. Mas guardem esses números, porque daqui a pouco a gente vai começar a discutir o que precisaria ser feito diante dos desafios climáticos. Muito bem, diante desses resultados, que são resultados de sucesso muito pontuais, as emissões totais aumentaram sistematicamente, persistentemente. 50% de todas as emissões históricas aconteceram desde 1970. Então, mesmo diante desses casos de êxito, as emissões totais sequer foram freadas. Então, isso já é um elemento adicional para a gente colocar em xeque, ok? Ou pelo menos considerar como uma evidência forte de que a ideia de avanço da luta pouco ambiciosa é uma ideia muito frágil. Mas, para além disso, tem um argumento teórico também que pode ser mobilizado, e esse é um argumento que está no livro. Ainda não estava tão maduro no livro, mas desde então esse mecanismo ficou mais claro para mim, que é um mecanismo relacionado à eficiência. Não só a eficiência energética, mas a eficiência da produção de maneira geral. A maior parte das esperanças que se depositam na tecnologia estão relacionadas à eficiência. Por quê? O que vai dizer eficiência? Eu consigo produzir mais consumindo menos recursos, menos energia, menos matéria-prima, etc, etc. E ao fazer isso, ao mesmo tempo eu gero menos resíduos também. E isso é verdade de um ponto de vista relativo. Então, para qualquer produção dada que eu considerar, um maior nível de eficiência implica menos demanda material, menos impacto material. Só que, para a questão climática, se eu não estou falando de uma questão ambiental localizada, parcial, para a questão climática, a totalidade é incontornável. Não importa o que está acontecendo para um dado nível de produto. Importa o que está acontecendo no todo, no geral. E eu argumento que existe um mecanismo na operação própria da lógica do capital, existe um mecanismo de neutralização das poupanças materiais propiciadas pelo ganho de eficiência. E para isso eu preciso de muito poucos elementos, basta a gente lembrar que a riqueza nessa sociedade tem uma dupla natureza. Ela não é só valor de uso, ela é valor também. Ela não é só coisa física, coisa material, ela é valor também. Então, quando há essa economia física, seja de energia, seja de matérias-primas, ou o que quer que seja, não se está poupando apenas coisas, se está poupando capital também. E esse capital, pela sua própria natureza, não pode se acomodar na imobilidade. Esse capital poupado pelo ganho de eficiência, esse capital liberado, precisa encontrar outros espaços para executar a sua lógica expansiva. E nisso ele fatalmente, ainda que por muitas mediações, ele fatalmente precisa estabelecer contato com a materialidade. Então, a poupança propiciada pelos ganhos de eficiência, ela se circunscreve fatalmente a economias relativas, que necessariamente se traduzem em perdularidade no plano da totalidade. Os avanços obtidos por essa via são necessariamente neutralizados pela lógica expansiva do capital. E aí tem uma mediação adicional que eu preciso no argumento, que é o seguinte: nenhum marxista em sã consciência vai alimentar a expectativa de que o capitalismo, ao produzir avanço tecnológico, espontaneamente gere economias do ponto de vista material, gere tecnologias que produzam sustentabilidade. Nenhum marxista alimenta essa ilusão. Por outro lado, a nossa prática, em geral, dá a entender que nós alimentamos um outro tipo de ilusão, que é o quê? A imposição de restrições
a operação do capital, seja pela via da política tradicional, seja por pressão popular, etc., essa imposição de restrições, ela sim seria capaz de gerar economias, de gerar recuos no impacto material da produção ao planeta. E aí eu sustento que, se vale aquele raciocínio para quando a gente está discutindo eficiência, vale também o mesmo raciocínio para quando a gente está discutindo esse tipo de restrição. Se esse tipo de restrição, se esse tipo de pressão gera de fato uma restrição localizada, uma economia localizada, essa economia é, da mesma forma que aquela, economia de capital, não é economia material, pura e simplesmente. E aquele capital poupado precisa, se ele não pode executar sua lógica expansiva ali, precisa encontrar outros espaços para executar a sua lógica. Então veja, não só a ideia de avanço é muito exigente quando a gente está falando de mudanças climáticas, mas enquanto estivermos presididos pela lógica do capital, qualquer avanço efetivo tende a ser neutralizado pelo próprio movimento dessa sociedade. Muito bem. Então isso cobre a parte relativa a avanço. Agora a gente precisa discutir tempo. E ninguém em sã consciência, ninguém que não seja muito determinista, vai querer afirmar categoricamente que não dá mais tempo de fazer nada. Ou afirmar categoricamente que o tempo é X, é 1 ano, é 12 anos, é o que quer que seja. Mas eu defendo a ideia de que, apesar disso, apesar de ninguém poder fazer isso com segurança, nós podemos inferir uma imagem de futuro razoavelmente segura, razoavelmente provável, a partir de 3 elementos, basicamente. A partir de manifestações da comunidade científica e de como essas manifestações têm mudado ao longo do tempo, a partir de certos mecanismos naturais climáticos sobre os quais nós temos razoável compreensão, e a partir de estatísticas climáticas. Então, com esses 3 elementos, acho eu, nós conseguimos inferir uma imagem de futuro razoavelmente segura. Ou seja, uma imagem de um futuro provável. Então, começando pela mudança de tom. Não sei se vocês conhecem, mas tem um grande pool de cientistas internacional que produz relatórios regulares a respeito da questão climática. Esse pool de cientistas, esse painel de cientistas, está reunido sob a ONU, com o nome de Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, IPCC, é a sigla em inglês. Então, com alguma periodicidade, eles soltam relatórios, grandes relatórios, muito densos, muito extensos, a respeito não só de diagnóstico sobre a questão climática, mas de visualização de possibilidades do que fazer com as mudanças climáticas. Até hoje nós temos 5 relatórios desse tipo, do AR1 até o AR5. AR significa Assessment Report. Muito bem, entre o AR1, que data ali dos anos 90, e o AR4, que é de 2007, a palavra de ordem é mitigação. O que significa mitigação? Nós temos que fazer coisas para impedir as mudanças climáticas. Então nós vamos controlar as emissões, enfim, uma série de políticas, etc., etc., para prevenir que as mudanças climáticas aconteçam. No AR5, que data de 2014, mitigação cai para segundo plano, quase some. Não some, mas quase some. E a palavra de ordem é adaptação. Ou seja, as mudanças vão vir e o melhor que a gente pode fazer é conseguir navegar esse mundo novo que está se produzindo à medida em que a gente conversa aqui agora. Em 2018, o IPCC solta um relatório especial chamado de SR15, ou SR 1.5, Special Report 1.5,
em que a palavra de ordem é adaptação profunda. Tá? E aí a gente já começa a entrar em terreno de ficção científica. Tá? E a gente vai ver já por quê, logo na sequência. Mas percebam, o tom está mudando. E começam a aparecer manifestações, o secretário-geral da ONU, por exemplo, já fez pelo menos 2 discursos falando que o risco que nós enfrentamos é um risco existencial. Tá? E ninguém, exceto essa corja que está aí no governo hoje, vai acusar a ONU de ser, enfim, exatamente propenso à ruptura, tá certo? Ou a romper com o capitalismo, ou o que quer que seja. Mas eu quero discutir aqui esse último relatório, o SR 1.5, e ver qual que é a carga de dramaticidade que está presente nesse relatório. A primeira coisa mudou a meta. A meta até então era não pode aumentar 2 graus centígrados acima da base pré-industrial. Agora a meta não pode aumentar 1,5 grau acima da base pré-industrial. Para alcançar essa meta, vai dizer o IPCC, nós temos que em 2030, e por isso que começou a ser veiculado aí na imprensa que a gente tinha 12 anos para resolver o problema. Vocês devem ter pegado aí mesmo que por osmose. Até 2030, as emissões globais têm que ter sido reduzidas a 45% em relação ao nível de 2010. Então, nível de 2010, como já deve estar claro, em que as emissões já eram elevadíssimas, e o IPCC está dizendo que em 2030 a gente deve estar emitindo metade disso. E tenham em mente 2 coisas. Até hoje, mesmo com toda a pletora de política climática, que a despeito do senso comum existiu e existe, a despeito de todo esse conjunto imenso de políticas climáticas, nós sequer fomos capazes de interromper a trajetória de crescimento das emissões. Para além disso, recordem que os grandes casos de sucesso de redução das emissões obtêm resultados muito modestos em termos de redução. E o IPCC está dizendo que, globalmente, nós temos que obter uma redução de 45% até 2030. E aqui começa a entrar a ficção científica. Não bastasse isso, que já seria um resultado extraordinário, em 2050 nós temos que chegar à emissão zero. Preferencialmente negativa. Emissão negativa é um conceito bizarro, ok? Aqui entra a ficção científica. A emissão negativa significa que, ao mesmo tempo em que nós estamos jogando dióxido de carbono na atmosfera, nós estamos mobilizando tecnologia em escala suficiente para retirar da atmosfera, para extrair da atmosfera, mais do que nós emitimos. Essa emissão zero é emissão... Emissão líquida nula. Líquida. Porque, óbvio, se for emissão bruta, é impossível ter emissão zero. Né? Bom, aí tem todas as questões da termodinâmica que, se a gente entrar, complicam ainda mais as coisas. E aí, aqui eu estou citando praticamente textualmente, isso está com todas as letras lá no relatório do IPCC. É o emprego de tecnologias de geoengenharia em escala e escopo sem precedentes. Transições sistêmicas, isso está enumerado no relatório. Transições sistêmicas no sistema de energia, de uso da terra, urbano, infraestrutura, industrial, em escala e velocidade sem precedentes. Já eu volto a esses temas. Mas, por hora, vamos pensar o seguinte. Para a consciência otimista, do ponto de vista tecnológico,
Por incrível que pareça, isso é um tanto quanto reconfortante. Por quê? Tem um organismo internacional de alta respeitabilidade, né, de alto prestígio, que está dizendo que basta mobilizarmos tecnologias na escala suficiente e nós conseguimos cumprir as metas necessárias para impedir o pior. O diabo no próprio relatório, nós encontramos uma série de armadilhas para uma tranquilização dessa natureza. Primeiro, a própria meta é questionável, a segurança da meta é questionável. A gente já sabe, era 2, agora é 1,5. Então, descobriu-se subitamente que 2 não é uma meta segura. Mais que isso, no início dos anos 90, a meta da ONU era 1. A ONU dizia, não pode aumentar 1 grau acima do nível pré-industrial, senão a gente dispara processos incontroláveis, irreversíveis. Então, logo de cara, a segurança da meta já é questionada. Segundo, se a gente supuser que a meta é segura, atingi-la envolveria uma mobilização de tecnologia, como eu já contei, sem precedentes. Terceiro, se tudo isso acontecer e for bem sucedido, vai dizer o IPCC, a chance da gente conseguir manter mesmo a temperatura abaixo de 1,5 varia entre 50% e 66%. Afirmado no relatório. Quarto, não fosse isso suficiente, tem um anexo lá no relatório chamado hiato do conhecimento, knowledge gap. Ali o IPCC vai dizer o seguinte, olha, a gente não sabe bem como a atmosfera vai reagir quando a gente começar a retirar carbono da atmosfera. Então não há motivos, mesmo para a consciência otimista do ponto de vista tecnológico, não há motivos para se tranquilizar com esse cenário de ficção científica que o IPCC delineia para a gente. Não fosse isso suficiente, vou estourar um pouquinho meu tempo, tá? Não fosse isso suficiente, há indícios para a gente concluir que a situação é mais grave ainda do que essa discussão preliminar nos leva a crer. Primeiro, há um amplamente documentado viés de moderação nos textos do IPCC. Vai ter muito negacionista aí dizendo que tem viés de alarmismo. Não, tem viés de moderação. Por quê? Primeiro, os relatórios são divulgados com um intervalo de tempo muito grande. Então, os dados, as informações utilizadas, muitas vezes já se encontram defasados. Terceiro, a redação desses relatórios exige consenso entre as partes. Não tem nada que entrou na redação desses relatórios que alguém tenha dito, opa, isso aí eu não concordo. Mesmo as coisas que aparecem lá, baixa confiança, isso às vezes aparece, baixa confiança, mesmo assim, para aquilo ali entrar, todo mundo precisou, todas as partes, todas as delegações precisaram estar de acordo para aquilo entrar. Então há um forte viés de moderação reconhecido inclusive pelo próprio IPCC. Segundo, também reconhecido pelo próprio IPCC, esses estudos não levam em conta mecanismos de retroalimentação, ou seja, mecanismos naturais que, uma vez disparados por nós, intensificam o processo de mudança. E também há uma negligência reconhecida pelo próprio IPCC de muitos gases de efeito estufa importantes. Há uma ênfase no dióxido de carbono e relativa pouca atenção é dada ao metano, ao óxido nitroso, que são gases de efeito estufa muito potentes e muito mais potentes que o dióxido de carbono. Terceiro, o ano base, o tal do pré-industrial, vem se deslocando. Tem historiador aqui na sala que sabe que pré-industrial tem que ser alguma coisa ali anterior ao último quarto do século XVIII. O problema para o IPCC agora, pré-industrial, é uma média entre 1850 e 1900.
Os dados da NASA, se a gente for lá entrar no site da NASA e ver dado de elevação de temperatura, o ano base que eles estão usando para pré-industrial é uma média entre 1950 e 1980. Então, muitas vezes a gente tem acesso aos dados e tem a impressão que a temperatura está aumentando devagar, mas é porque o ano base está se deslocando. Se a gente tomar como ano base efetivamente 1750, a melhor estimativa é que nós já estamos a 1,5 acima daquela temperatura. Possivelmente 1,8. Por último, um indício de que a situação é mais grave. O IPCC está sempre correndo atrás das suas próprias previsões. Existe um senso comum também corrente de que havia previsões catastróficas e nada tem acontecido. Ao contrário, a realidade está atropelando as previsões catastróficas. Em 2008, esse dado está presente no livro, em 2008 o nível do mar estava aumentando 60% mais rápido do que o previsto pelo IPCC. A temperatura estava aumentando 30% mais rápido do que o previsto pelo IPCC. O degelo do Ártico, que nós vimos em 2007, estava previsto para 2050. O degelo do Ártico observado em 2012 estava previsto para o final do século. Hoje em dia, a previsão mais otimista para a gente perder o Ártico é 2030, por volta de 2030. Não é exatamente a mais otimista, mas é a que circula mais. Mas se a gente perder o Ártico ano que vem, eu arriscaria dizer que não vai ser uma grande surpresa. Então, que fique claro, o que já está acontecendo, mudança climática não é previsão. Mudança climática é tempo presente. E é um tempo presente que está soterrando as supostas previsões alarmistas do IPCC. Muito bem. Se tudo dito até aqui estiver minimamente correto, o cenário é bastante dramático, tá certo? O cenário é: as condições materiais de suporte à vida estão sendo destruídas num ritmo febril. Se é que já não estão completamente destruídas. E é óbvio que tomar contato com esse tipo de reflexão é tremendamente desmobilizador. E é óbvio também que isso já foi apontado diversas vezes a mim, em outros momentos em que eu tive a oportunidade de fazer essa fala, que é uma fala que, qual a postura que eu tenho adotado, de fazer essa fala meio sem anestesia, tá certo? Fazê-la francamente. E tem sido uma objeção frequente, eu acho que é uma objeção legítima, de que ela é desmobilizadora, porque ela nos impele a conclusão de que uma série de lutas aí do cotidiano estão se tornando, se é que já não se tornaram, inócuas e irrelevantes. E é claro, como essas objeções vieram de fontes que eu respeito muito, que eu prezo muito, tanto do ponto de vista acadêmico quanto do ponto de vista pessoal, eu me senti obrigado a dialogar com elas, naturalmente. E para encontrar pontos de diálogo, eu comecei a mergulhar numa literatura que era, até então, uma lacuna da minha formação, que é o Gramsci. Porque essas objeções vêm muito frequentemente de colegas meus que têm no Gramsci uma referência muito importante. E eu fui procurar no Gramsci formas de compreender melhor as objeções e, eventualmente, me contrapor a elas ou aderir a elas, digamos assim, né? Então, fica o aviso que essa é só uma primeira aproximação, é a minha primeira entrada no Gramsci, é óbvio, não cobri sequer um material extenso, mas nessa primeira aproximação,
eu encontro elementos para continuar fazendo o que eu venho fazendo. Tá? E aí eu vou me permitir, como eu não sou ainda muito fluente nessa parte, eu vou me permitir ler um trecho. Tá? Logo depois de o Gramsci discutir longamente relações de força, né, e como é inócua a referência teórica, a abstrata a relações de força, ele vai afirmar o seguinte: o elemento decisivo de cada situação é a força permanentemente organizada e há muito tempo preparada que se pode fazer avançar quando se julga que uma situação é favorável. E só é favorável na medida em que esta força exista e seja dotada de ardor combativo. Segue ele. Por isso, a tarefa essencial consiste em dedicar-se de modo sistemático e paciente a formar essa força, desenvolvê-la, torná-la cada vez mais homogênea, compacta e consciente de si. E aí eu começo a entender um pouco melhor as objeções, porque, claro, um tipo de diagnóstico dramático como esse que eu venho fazendo pode estragar um longo trabalho pretérito de formação dessa força organizada, dessa homogeneidade, desse caráter compacto, homogêneo. E aí, ao mesmo tempo em que eu compreendo melhor a objeção, eu tenho que concluir que não há, no entanto, motivos para fazê-la, porque tal como se encontra essa força, essa tal força que o Gramsci se refere, se encontra dramaticamente mal preparada. Ela sequer conhece adequadamente os desafios presentes e de um futuro próximo. Mais que isso, na medida em que é possível detectar um ardor combativo, esse ardor combativo é direcionado a pautas que são antiecológicas. Bom, promoção do emprego, da economia nacional, do crescimento econômico, da competitividade externa, da inovação. Em resumo, pautas incompatíveis com a sustentabilidade. Por óbvio, o desenvolvimento no interior do capitalismo é também. E aí, como eu disse, esse trecho sucede, né, toda aquela discussão de relações de força, e eu acho que é de onde ainda, desse raciocínio em torno das relações de força, que ainda persiste uma percepção de uma necessidade de manter mobilizada as lutas vigentes. E vejam que o Gramsci fala, eu acho que mais um elemento que vai no sentido de reforçar as intuições que eu tenho apresentado aqui. O Gramsci vai dizer, é óbvio que dependendo das relações de força, é possível obter concessões, sacrifícios da classe dominante, do capital. Obter equilíbrios de compromisso, para usar as palavras dele. Mas no mesmo fôlego ele afirma, é óbvio também, que não é possível que esse sacrifício, esse compromisso envolva o essencial. E para os objetivos aqui dessa discussão, o essencial que o capital não pode ceder é justamente o seu ímpeto expansivo, a sua natureza expansiva, que isso aniquila a sua própria lógica, a sua própria existência. Diante disso, as lutas climáticas não podem escapar ao seguinte dilema, que é um dilema muito simples. Ou elas permanecem como politicamente viáveis, e o político eu pretendo me referir a esse sentido corriqueiro, coloquial da política, da pequena política, ou elas permanecem politicamente viáveis, porém irremediavelmente ineficazes, ou elas se pretendem eficazes e se tornam politicamente inviáveis, a não ser
no quadro de uma política de ruptura. Isso posto, se o raciocínio até aqui estiver correto, a conclusão inevitável é que nós não precisamos apenas nos organizar, nós precisamos nos reorganizar, como diria Chico Sainz. Eu vou encerrar por aqui, porque eu já estourei 15 minutos da minha fala, mas é claro que tem uma série de perguntas a respeito do que fazer que eu tenho certeza que virão, então fica para discussão. É isso, obrigado. Estamos abertos para questões, comentários. Eu gostaria de fazer um comentário. O que eu percebo, Pode puxar, sabe? o que eu percebo é que é muito doloroso, né, para você também. É muito importante que você estudioso, como eu sempre soube, você adquirir isso e ir a fundo, mas quanto mais a fundo você vai, eu acho que está sendo bem doloroso, né? Eu rio de nervoso. Eu sei, é doloroso mesmo. Você prefere que a gente use muitas linhas? A gente pode fazer um bloco de 3, porque era mais um comentário. Mais questões? Posso fazer isso? Agora o Dado já tem antecipado aí várias vezes que a questão do que fazer é difícil, né? É sempre perguntada, e todas as vezes que você apresenta, é claro que salta o tom alarmista assim, da exposição, salta quase que nós fazemos diante dessas dificuldades. Isso é correto que a maior eficiência, né, por um lado, amplia a reprodução do capital, amplia a degradação ambiental, né, e as políticas ditas ambientais também são insuficientes, né, porque, pelo que eu entendi da exposição, as restrições ambientais determinadas específicas não geram na totalidade uma redução, pelo contrário, a reprodução vai por outro caminho que também, né, pode reduzir a indústria tal, mas abre-se outros espaços para a degradação ambiental que não diminui o crescimento do problema, né? Mas então, nessa perspectiva a gente fica bastante preocupado, né? Porque assustado e acho que motivado mesmo a pensar como nesse movimento, mesmo com todos os problemas, frágil que nós ainda temos, né? Talvez falar um pouco mais das consequências também, fiquei curioso para saber, quem sabe, porque a questão assim, muito claramente do degelo, do Ártico, mas quais seriam as consequências assim, mais da ficção científica, né? O que aconteceria de mais grave mais rapidamente. E como eu acho que isso geraria, né, na medida que isso vai se manifestando, já tem se manifestado, mas com os efeitos para a população, etc., como a gente pode organizar, pensar em organizar essa resistência, né, um enfrentamento, uma ruptura mais consistente para pensar nas outras práticas mesmo, né? Porque nós também, me parece que não tem um projeto, essa é uma outra crítica, né? Que as experiências de socialistas também não pensavam, você falou também, as pautas nossas são pautas que não incorporam a questão ambiental. Então, qual seria um projeto de sociedade que incorporasse um pouco, alguns elementos, algumas reflexões, um projeto de sociedade que incorporasse um pouco elementos de sustentabilidade, assim, no sentido de preocupação ambiental, né? De mudar, inclusive, a dinâmica das necessidades humanas, né? No sentido de reverter esse consumo desenfreado, cada vez maior, né? E mais efêmero também, que a gente compra cada vez mais coisas, para absorver essa produção, a superprodução absurda que nós vivenciamos. Então, pensar um pouco nessas
questões dessa dinâmica. Sei que é um problema, não espero essa gente fala, mas o que você já pensou, se pudesse aprofundar um pouco mais, alguns caminhos, algumas questões que já foram apresentadas para estimular, para a gente não para ficar chorando todo mundo, deixar de fazer. Eu acho que o choro chora um pouco, mas o que a gente faz nessa luta pela sobrevivência, pela existência, como está colocado. Né? Bom, boa noite, meu nome é Sandro. Muito boa a apresentação, Eduardo. Na hora que eu cheguei, eu até brinquei falando que eu sou fã das tragédias do Eduardo, porque, assim, sendo muito sincero, eu sempre tive vamos dizer assim, uma preguiça muito grande com o debate dentro do marxismo sobre questão ambiental. Para mim eram coisas pouco embasada, pouco... E a forma como você faz esse link entre a realidade vivida, a questão teórica em si e os dados, informações estatísticas, para construir uma narrativa bem embasada, assim, é uma coisa, por mais alarmante que seja, mas é uma coisa, para mim, é o grande contribuição que você traz. Você está de parabéns aí pelo seu trabalho. Dito isso, eu queria, na verdade, duas questões. Né? Primeiro, queria que você falasse um pouco como você entrou nesse link entre marxismo e questão ambiental. Como que você, em termos acadêmicos mesmo, né, que fez surgir esse livro, falar um pouco sobre essa trajetória de como você despertou para essa temática e como que você, à luz da teoria do valor, você conseguiu identificar uma linha de raciocínio viável para toda essa problemática que a gente vive, né, enquanto ser humano, enquanto sociedade. E o segundo ponto, até notei aqui quando você falou que a questão da que a totalidade é incontornável, né? Aí quando a gente fala de totalidade, eu não sei se a gente poderia até fazer um paralelo da questão do internacionalismo dos trabalhadores, né? O internacionalismo não pela luta apenas dos trabalhadores, mas um internacionalismo contra a inviabilidade ecológica, né, de um sistema econômico. Como a gente pensar um processo de coordenação, né, internacional para um processo desse. Como você falou no início, não adianta uma nação pensar um sistema, mudança de matriz, ou seja o que lá for, se a questão das emissões, a questão dos impactos, eles são para todos, né? São internacionalizadas e socializados facilmente. Então, porque hoje a gente tem essa questão do painel do clima, que você citou muito bem, mas assim, é igual você falou, um grupo de maluco que estuda lá e tenta chegar num consenso de algumas estatísticas que possam ser minimamente aceitáveis ou pelo menos discutidas na comunidade acadêmica e política em geral. Mas são pessoas que não têm poder de decisão, poder deliberativo nenhum. Né? E aí a ONU traz uma bandeira aí dos ODS, né? Eu não sei se aquela meta que você falou de 45% está incluída nesse Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, não sei se está, mas eu falo assim, ela traz essa agenda para tentar mobilizar os estados nacionais em termos de algumas pautas, não só ambiental, mas outras pautas de sustentabilidade, mas o seu poder de indução ele é fraco e o risco que eu vejo é que torna-se mais fraco ainda num cenário de crise econômica mundial. E aí os países se juntam cada vez mais, né, se mesmados, vamos dizer assim, aquele processo de, até 5 anos atrás,
como o Brasil crescia 2,5%, o pessoal fala, o PIB, né, lá no Congresso. Hoje, se chega a 1%, está crescendo, isso aumenta muito. Então, assim, tem essas dificuldades das questões nacionais, que aí abre espaço para regimes autoritários, fascistas e tudo, e que dificulta ainda mais esse processo de coordenação internacional, um processo de virada, né, de ruptura, igual você fala, igual você apresentou. Acho que era mais ou menos isso. Assim. Não sei se você vai entender. Opa, boa noite, meu nome é Danilo. E a minha pergunta, na verdade, é mais ou menos duas também. A primeira questão é meio que tentar explicar de uma forma bastante mais clara, porque muita gente acaba embarcando nesse discurso, que é o discurso individualista de que a individualidade você consegue mudar alguma coisa. Esse discurso muitas vezes é abraçado muito bem apertado pela esquerda. Você vê hoje gente fazendo críticas que diriam sistêmicas, mas ainda acabam recaindo na individualidade, na capacidade de cada indivíduo de cumprir essas metas. Então, ao mesmo tempo, fazer uma crítica a isso e, ao mesmo tempo, imaginar um cenário de ruptura sem que a gente acabe caindo no primitivismo, que é igual uma outra parcela da esquerda também defende, que é simplesmente a gente largar tudo que a gente tem hoje e voltar para um sistema completamente arcaico de produção. Tem um setor do anarquismo defendido. Sim, exatamente. Tem um setor muito... anti-caixa, parece. Sim, e até daí a gente já tem a divisão do anarquismo, que daí você tem o Murray Bookchin, que faz uma crítica justamente a isso, que ele acredita na tecnologia como superação da crítica da crise ambiental. Vai ser mais ou menos isso, apresentar uma alternativa justamente ao discurso primitivista e uma alternativa ao discurso individualista. Então, ele está fazendo duas questões. Então, nós vamos fazer são dois comentários e você não são questões, não vai responder. Assim. Primeiro, uma constatação do nível de contradição em que essa questão colocou governos e também os cientistas. Porque se a gente lê as conclusões gerais do último documento do painel intergovernamental das mudanças climáticas, a impressão que a gente tem é que a única saída é um planejamento centralizado global, o que obviamente é impossível do ponto de vista da dinâmica capitalista, não apenas da acumulação, mas da própria dinâmica dos estados capitalistas. Ou seja, a receita que eles parecem estar fornecendo é a de uma economia planificada em escala global, o que do ponto de vista dos revolucionários socialistas do início do século XX, era o projeto da Revolução Socialista Mundial, com economia planificada, que muitos marxistas depois disseram, não, mas a ideia da economia planificada é uma ideia autoritária, do ponto de vista. Isso é uma constatação, me parece, desse nível de contradição. Né? Mas a questão que eu queria levantar diz respeito a essa reorganização das forças, na correlação de forças, das forças que poderiam se opor, né, a esse processo, portanto, do que seriam as forças antissistêmicas, nesse caso, tendo em conta que a mudança climática ela é resultante sistêmica necessária do processo de acumulação capitalista. As forças antissistêmicas são forças anticapitalistas, ou não são, ou elas não terão consequência. E eu não sei o que você observa, mas a minha sensação é que houve uma mudança, e uma mudança extremamente rápida nos últimos 2 anos, não em função só dos alertas, da mudança do caráter dos alertas dos cientistas, mas do surgimento de outras forças sociais, ou de uma reorganização das forças sociais nessa discussão. Claro, a mídia vai sempre tentar pessoalizar, fulanizar, então vamos olhar a menina com idade, né? A Greta Thunberg, que começou sozinha com um cartazinho naquele frio, na porta do parlamento, daí, mas o que isso representa hoje
é, obviamente, de que uma geração, estudantes, jovens, que estão indo às ruas, greves estudantis todas as sextas-feiras, e agora uma articulação que já está, é a segunda vez, está numa dimensão maior de uma greve climática internacional. Há uma mudança geracional nessa percepção. E a impressão que eu tenho é que ela contamina muito lentamente, mas ela começa a contaminar movimentos sociais tradicionais. Por exemplo, o estaleiro que fabricou o Titanic, né, que é conhecido por isso, que fica lá na Irlanda do Norte, ele foi fechado. Como tantos outros na Europa, foi fechado. Era um processo lento. Os últimos trabalhadores ocuparam a planta. E eles reivindicam duas coisas. Uma, a estatização, a nacionalização, para não deixar fechar o estaleiro. Mas a outra coisa é que eles dizem que eles não querem mais produzir navios ali. Eles já tinham tido uma experiência de produzir aquelas hélices de energia eólica. Então eles querem converter a planta numa planta que produza tecnologia energeticamente sustentável. Não estou dizendo que a proposta deles é uma proposta que resolve o problema, mas mostra o quanto, num período muito curto de tempo, a pauta do setor mais tradicional da classe trabalhadora, atingido pela desindustrialização, começa a ser tocada por isso. Mas o que eu acho é que isso é importante do ponto de vista da sensibilização. Quando a Greta Thunberg esteve na Câmara, no Congresso dos Estados Unidos há 2 dias atrás, os caras perguntaram: e aí, o que vocês têm a dizer para a gente? O exemplo de vocês é tão inspirador, não sei o quê. E ela veio com os relatórios dos cientistas e falou: não tenho nada a dizer para vocês. O que eu tenho a dizer para vocês é ler o que está aqui, ler os cientistas. Escutem os cientistas, não quero que me escutem. Nem quero que vocês digam que eu sou inspiradora, porque vocês podem estar dizendo que estão fazendo alguma coisa, mas sorry, não, o que vocês estão fazendo não é nada. Então leiam os cientistas. Né? Mas talvez o que realmente possa ter impacto vem muito mais de baixo. Né? Então, nos Estados Unidos se discute conter a imigração e essas levas de imigrantes que todo ano chegam da América Central, do Caribe, atravessando, né, vários países, o México e tal. Isso não é o que vai acontecer, isso é o que já está acontecendo, porque boa parte desses deslocamentos são deslocamentos provocados pelos efeitos das mudanças climáticas, os furacões, as inundações, os terremotos, né? E ao mesmo tempo da forma como as políticas neoliberais, em especial, fazem o gerenciamento desses processos. Né? Então, quer dizer, existe uma força social que necessariamente tem que se mover para dar resposta a isso, porque é questão de sobrevivência. Né? Acho que o nosso desafio é o encontro entre essa nova geração que ganha consciência do processo e tal, e essa força social ainda parece ser um encontro distante. Mas só comentário, não uma pergunta, né? O que quiser sobre isso. Já tem muita questão. Eu acho que já tem muita coisa. Né? Eu vou fazer outra palestra. Eu vou tentar organizar assim meio tematicamente, porque se eu for respondendo um por um, vai ter muita sobreposição. Começando, pegando o gancho dos comentários do Marcelo, o que falta nessa equação, nesse raciocínio, para o qual eu convirjo, tomado em isolamento, é uma clara consciência de onde nós nos situamos em meio ao processo de mudança climática. Tivéssemos nós algumas gerações, ou mesmo 1 ou 2 gerações de tempo, para ainda produzir as mudanças que impediriam as mudanças climáticas, eu estaria não só parcialmente de acordo, mas estaria integralmente de acordo contigo. Meu ponto é, e talvez isso não tenha ficado totalmente claro, porque eu dei outras ênfases na apresentação, meu ponto já não é mais uma alternativa impedir as mudanças climáticas. Os processos que nós reunimos sobre esse termo já são irreversíveis.
e mais que isso, já estão demonstrando agora sinais de aceleração exponencial. Então, assim, o tranco vai vir. A pergunta que nós temos que fazer é como nós vamos navegar o tranco. Pra vocês terem uma ideia, e aí, indo um pouco na direção da pergunta do Gustavo, né? As consequências. Eu tenho prestado muita atenção para o que está acontecendo no Ártico. Assim, o Ártico, entre todos os fenômenos, é o que concentra a maior parte dos perigos, eu acho. E um deles requer apenas física básica para a gente entender qual que é o perigo. Olha só, o IPCC, num desses últimos relatórios, vai dizer o seguinte: toda a energia que nós acrescentamos ao sistema climático, de toda a energia que nós acrescentamos ao sistema climático, desde a Revolução Industrial, os oceanos absorveram 90%. Essa energia, no entanto, não tem se convertido integralmente em aquecimento dos oceanos. Por quê? Porque tem gelo no oceano. A maior parte dessa energia é consumida derretendo gelo. Só que tem o seguinte: é necessário muito mais energia para derreter 1 grama de gelo do que para aquecer em 1 grau centígrado 1 grama de água. Para derreter 1 grama de gelo são necessárias 80 calorias. Para aquecer em 1 grau 1 grama de água líquida é necessário 1 caloria. Então, no momento que a gente perdeu o Ártico, toda essa energia que está sendo consumida derretendo gelo vai ser consumida aquecendo o oceano. E aí a gente está falando de um fenômeno abrupto que se estima tem um potencial para provocar uma elevação na temperatura média do planeta de 1 a 2 graus no curso de dias ou semanas. Então a gente está falando de um cenário em que ao longo de 200 e cacetada anos a temperatura aumentou em 1,5. E um evento sozinho tem o potencial de fazer essa temperatura saltar em 1 a 2 graus. Não tem organismo que suporte essa taxa de variação de temperatura. Especialmente organismos que não podem migrar para regiões mais frias, como, por exemplo, para plantações e florestas. Então a gente está diante de um cenário de insegurança alimentar extraordinária. E não só de segurança alimentar extraordinária, mas de perda abrupta de florestas, inclusive tropicais. Então com esse tipo, não é conservando ou preservando a ilusão de que nós vamos herdar um mundo idílico em que será possível manejar sustentavelmente. E aí, indo para a tua pergunta, Danilo, não vai ser uma opção o primitivismo, uma alternativa. Do meu ponto de vista, o primitivismo é o melhor dos nossos cenários possíveis. Sinceramente. Vai ser imposto, né? Imposto, não como opção, não como alternativa. E aí, claro, num cenário como esse, discutir política ambiental, especialmente com figuras como o governo Bolsonaro, é análogo a você discutir condição de higiene na cozinha de um navio que está naufragando. Se o navio está naufragando, ele está condenado, a luta está situada onde? É na disputa pelos botes, está certo? Ou pelas mesas que possam flutuar, tal como a Rose do Titanic nos ensina. Quer dizer, e acho eu, a nossa luta ambiental no presente é um análogo perfeito para isso que eu acabei de mencionar. A gente está discutindo condição sanitária na cozinha de um navio que está afundando. Então, do meu ponto de vista, a tal reorganização a qual eu fiz menção envolve nos reorganizarmos para mapear alternativas de adaptação profunda.
alternativas migratórias, alternativas de evacuação de centros urbanos. É dramático, é caricatural? É, mas a situação não é dramática. Mais que isso, o mundo tem pouco mais de 400 centrais nucleares. Alguém sabe o que acontece se essas centrais nucleares ficam sem manutenção? Então, num cenário de colapso social, quem pretende ainda sobreviver ainda tem que se haver com isso. Então, tem que estar na nossa pauta de condições, não só para onde ir e como ir, mas o que fazer com aspectos de infraestrutura absolutamente delicados como esse. Que tem potencial, vamos falar que é usar a palavra certa, cataclísmico, tá certo? Imagina um núcleo de 400 centrais nucleares fundindo por falta de manutenção, de acompanhamento. Então, assim, como o Gustavo falou corretamente, a fala é alarmista, mas ela é alarmista porque a realidade está alarmante, tá certo? E é como eu disse, eu entendo e eu concordo que é imensamente desmobilizador. Mas se o cenário é esse, eu sinto como meu compromisso, ou pelo menos esse é o meu entendimento do cenário, eu sinto que é meu compromisso de falá-lo com franqueza. Mais corriqueiras, o outro comentário do Marcelo a respeito, concordo plenamente, é isso que eu tiro também das recomendações que existem nos relatórios do IPCC, o que esses caras estão sonhando com um governo central que planeje a produção, a distribuição e o consumo. E percebam, não é por acaso que colou com tanta força no senso comum aí conservador a ideia de que essa coisa de mudanças climáticas é coisa de comunista. Porque o que os cientistas, insuspeitos de serem comunistas, o que eles estão defendendo é absolutamente incompatível com o capitalismo. E isso mesmo o senso comum mais distraído consegue perceber. Sandro, sobre a questão da coordenação, mais uma vez sendo franco, eu acho que é uma coisa que saiu, foi expelida do rol de alternativas. Enfim, e veja, no meu entendimento, saídas coletivamente articuladas ainda estão na mesa. Mas muito em breve, acho eu, vai ser cada um por si mesmo. Salve quem puder. Deixa eu perguntar uma coisa. A salvação para gerações futuras, eu penso nos meus bisnetos. Eu falei para você que ia falecer fora. Eu te avisei. Então, cuidado na resposta aí. A minha resposta é: a luta é pela sobrevivência. Só essa pequenina aí. A luta é pela sobrevivência. E só para finalizar, o meu caminho até aqui foi curioso, porque assim, eu não saí da graduação marxista. Eu saí da graduação, no máximo, curioso em relação a Marx. Mas eu entrei na pós-graduação interessado em pesquisar meio ambiente. E claro, mergulhando nessa literatura, eu, antes de chegar a Marx, percebi que o capitalismo é incompatível com a sustentabilidade. E aí, num acaso feliz mesmo, eu tinha uma colega, uma amiga muito próxima, infelizmente já não está mais entre nós, a Paula Nabu, e teve cuidado de me acolher, me apresentar essa literatura, e aí, enfim, daí para frente foi só uma questão mesmo de um aprofundamento contínuo e ininterrupto. Mas eu cheguei, o ponto de partida foi ambiental, pelo que pareça. Bom, acho que é isso, né? Nessa primeira rodada, se tiver mais alguma coisa.
Então, se não tiver também, a gente está convidando todo mundo para continuar conversando de uma forma mais informal, com cervejas, com caldo, a gente... Mas se quem quiser o livro, quem ainda não tem o livro e quiser o livro, aqui na Livraria Consciência, que é o nosso camarada Breno, nós temos muitos exemplares. Quem já tem, quiser dar de presente para alguém, também tem mais exemplares aqui. Mas Muito eu obrigado. tinha só uma coisa antes, que eu estava... Primeiro, boa noite para todo mundo. Se ainda cabe uma pergunta, eu estava na dúvida se fazer ou não. Eu sou um pouco tímido. Quem não me conhece, meu nome é Diogo, sou professor de Geografia da Rede Estadual do Rio de Janeiro, militante da Resistência também. Eu queria... Eu estava tímido de fazer pergunta porque ela adentra muito rapidamente o mundo da ficção científica. Mas eu me permiti fazer as perguntas, porque... O PCC também adentra. Só um preâmbulo antes, né? Os socialistas revolucionários, pelo menos algumas tradições, sempre se preocuparam em projetar a sociedade socialista pela qual lutavam ou lutamos, né? Pelo menos até um determinado momento aí da história do socialismo isso era feito. Então, um exemplo, há uma longa tradição de debate sobre os rumos da educação e da escola numa sociedade socialista, porque me parece que havia ou há uma preocupação sobre se vencermos, teremos que organizar a sociedade. Não dá para ver isso na hora, né? Fazer uma caricatura sobre o poder, aí senta e agora, gente, o que nós vamos fazer no caso com a escola? Então havia e há ainda debates sobre isso. Eu queria transportar essa questão para a batalha pela sobrevivência, né? A adaptação da espécie, se ainda for possível, ao planeta do qual ainda não podemos sair. Sendo que isso, inclusive, é uma dos debates colocados. A saída pode ser fora desse planeta. Não cabe todo mundo. Mas era mais ou menos isso. Qual é o debate que está colocado sobre geoengenharia, reorganização da produção? Você falou um pouco, né, sobre as rotas migratórias, a relocalização da população humana planetária e tal, mas me parece que mesmo para fazer alguns desenhos, você teria que ter uma situação relativamente estável de uma nova geomorfologia climática do planeta, reorganização dos ecossistemas e isso não me parece que está claro. Mas enfim, o que meio 2012 fizeram uma arca, né? Os mundos pós-apocalípticos dos filmes é muito um apelo muito primitivista, forçado, né? Enfim, é mais ou menos isso. Já há um debate, o que fazer. Se a gente não se arriscar a sair ficar tímido em parecer para as pessoas, que ainda mais nos tempos atuais, discutir essas coisas parece muito louco mesmo, né? Mas se não fizer, eu imagino que não contribui para buscar nós temos que fazer. Então, se há dicas, debates ou literatura sobre isso para a gente poder pensar, que é parte do programa, né? O que acontece? Eu sou aposentado no Brasil, tenho a formação de economia, mas eu não tenho de economia, então parabenizo a Eduardo e a senhora pela solidariedade, está se preocupando com as gerações. É porque a gente tem que se preocupar, mas pode ficar tranquilo que a gente está lutando por isso, né? Não sei se não sei se isso é uma percepção sua, né? Eu já milito há 40 anos, acho que a maioria aqui não tem nem a média de 5. Não, o que acontece? Eu queria socializar que eu tenho uma preocupação que mesmo na esquerda, não sei se você concorda comigo, mesmo na esquerda, a questão da ecologia do meio ambiente, da sustentabilidade, ela não é um assunto muito discutido. Você vê, eu já lançou diversos livros aqui, e é muito gratificante, do ponto de vista que, poxa, você fala de estufa de alguma coisa. E a gente precisa, acho que, aprofundar isso, porque há 20 anos, quando Gabeira começou a falar de ecologia, todo mundo falava, assim, zombavam do Gabeira. Também, o Gabeira, hoje em dia, não é uma referência.
referência, né? Mas lá atrás, quando chegou o Suquinha, todo mundo desmoralizava da direita, eu falava de ecologia, e a esquerda, a meu ver, ela não encampou esse discurso. Tudo bem, a nossa preocupação maior é de combater a exploração, logicamente, que a síntese do capitalismo é isso. Né? Assim, eu não quero ser pessimista, Eduardo, não sei se você... É uma coisa que eu queria ver, se você acha que é muito pessimismo meu, mas o Marx sempre falou o seguinte: onde passa o capital, escorre sangue. Porque o capital, ele não quer saber da geração, o capital ele é imediatista, entendeu? Quer saber de acumular capital. E essa semana, assim, o país vive 9 meses de uma mediocridade incrível, né? A gente não sabe mais o que vai acontecer de tanta mediocridade no país. Eu estou com 62 anos e vi Collor, né? Fui para as ruas com a garotada que hoje está aí com mais de 30 anos para tirar Collor e não imaginava que a gente fosse chegar a esse ponto dessa coisa tão terrível. Então o que acontece? Eu acho, tá, que é muito difícil a gente conseguir reverter. A gente vai lutar por isso, mas acho que a situação realmente é muito complicada. E essa semana foi uma coisa assim deprimente. Acho que quem ouviu a reportagem essa semana, o veto do salário mínimo, você vê, uma vergonha, nunca vi. O salário mínimo é 998, não é nem R$1.000. Só vão repor a inflação do salário mínimo. E, no entanto, essa semana que vem, nós vamos discutir a questão da dívida, né? A gente não ouve nunca na grande mídia, que é também capitalista, nós sabemos disso, porque a grande mídia não tem interesse de falar de dívida interna, não quer falar de que a economia vai explodir com os seres humanos, não tem o menor interesse nisso. Mas a dívida interna consome isso por baixo, 500 e poucos bilhões por ano, sem falar na remuneração dos sobras dos caras, que a nosso companheiro Magalhães Fatorelli tanto denuncia que são mais 200 bilhões por ano. A gente paga de juros por ano 700 bilhões de reais. E a gente vai negar um aumento do PIB, né, que era o crescimento do PIB, que era uma proposta do governo do Lula e da Dilma, que vai ter um custo, parece que não chega a 80 milhões. E a gente gasta, quer dizer, assim, eu sou super cético em relação ao capitalismo. Acho que não tem, tá? A única salvação da minha experiência de 42 mil anos é a superação do capitalismo. Com certeza você concorda com o que o Badala está falando aqui. Bom, tem alguma outra? Eu posso? Então, no final dos anos 90, o Mesaros atualizou aquela palavra de ordem da Rosa Luxemburgo, que era o socialismo barbárie. Ele disse que, na verdade, nos nossos tempos era socialismo ou barbárie, se dermos sorte. Porque está na ordem do dia a extinção da humanidade. E alguns outros dados alarmantes mostram que até 2050 os oceanos já vai ter mais plástico do que peixes. E para a questão do derretimento do gelo, também além do aquecimento da água ser muito